Vamos iniciar com o professor João Eduardo Nunes Salles, professor adjunto e coordenador da disciplina de Endocrinologia e Metabologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, diretor do Departamento de Medicina da Santa Casa de São Paulo, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Diabetes. Com a palavra, João Salles. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado à MB pelo convite e à ISBEM pela coordenação e indicação do meu nome para essa apresentação. Obrigado, Neto. Obrigado, Marise. É sempre um prazer. Bom, a gente vai falar hoje de um tema que é extremamente importante nos dias de hoje. Sempre foi, mas hoje cada vez mais, pela prevalência de obesidade no país. Então, a gente está falando de uma doença que acomete hoje 32% da população com mais de 18 anos do Brasil tem obesidade, tem IMC acima de 30. E 62% tem sobrepeso. Ou seja, é uma população que vem ganhando peso, principalmente e infelizmente nas classes C, D e E, e isso está ligado diretamente à redução do nível educacional da população. Quanto pior o nível de educação, maior o risco de obesidade. E o que eu vou discutir com vocês é sobre a obesidade como doença, é sobre a nova definição de obesidade clínica e pré-clínica, mas é importante a gente entender que não é de hoje que se classifica a obesidade como doença, é a grande doença do século XXI, e várias sociedades médicas ao longo do mundo reconhecem a obesidade como doença. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando for atender um paciente com obesidade é que a obesidade é doença, não é desvio de caráter. E isso faz com que a gente tenha que fazer o nosso papel primordial como médicos, que é acolher o paciente com obesidade. Tá? O paciente, muitas das vezes, a obesidade vai aparecer ao longo do tempo, né? Então, os pacientes sem obesidade, através de fatores endógenos, como genético, fisiológico, como a gestação, anormalidades endócrinas, ganham peso, mas o que mais pesa, mas o que mais leva ao paciente ganhar peso são os fatores exógenos, como a gente pode ver aqui, são vários fatores exógenos, fazendo então com que o paciente tenha obesidade. Esse paciente procura atendimento médico, ele perde peso. Quando ele perde peso, aumenta o risco dele reganhar peso. E aí começa o efeito ioiô. Então, obesidade é doença, reganho de peso também é doença. E a gente tem que abordar falar com esse paciente nas duas vertentes, da perda de peso e do reganho de peso que pode acontecer. Por muito tempo a gente usou o IMC como diagnóstico de obesidade, onde a obesidade grau 1, 2 ou 3 era classificado de acordo com o IMC e o sobrepeso de 25 a 29. Qual é o grande problema? É que a gente nunca colocou a circunferência abdominal como risco. E a circunferência abdominal é um risco muito maior do que o peso do paciente. Então, por conta disso, houve uma mudança nos critérios diagnósticos, que seria a obesidade clínica ou pré-clínica. A obesidade pré-clínica é o paciente, independente do IMC, por exemplo, o lutador de boxe tem um IMC muito alto, mas não tem obesidade. A maioria das pessoas tem obesidade com excesso de gordura. Se a pessoa tiver doenças associadas à obesidade, ela tem obesidade clínica. Se ela não tiver doenças associadas à obesidade, ela tem obesidade pré-clínica. E nós devemos fazer esse tipo de diferenciação justamente para que um paciente com obesidade pré-clínica, que ainda não tem doenças relacionadas à obesidade, se torne um paciente com obesidade clínica. E isso favoreceria o aparecimento de uma série de doenças. Mas é importante a gente entender que o paciente tem que ter excesso de adiposidade. E excesso de adiposidade não está ligado ao IMC, está ligado à circunferência abdominal, que você pode avaliar através da medida da circunferência abdominal, 80 e 94 para homem, 80 para mulher, 94 para homem, que o risco aumenta.
88, 102, que o risco é muito aumentado, né? Ou, para o meu azar, né? Porque vocês estão vendo que o meu tamanho não é dos maiores, metade, a circunferência abdominal deve ser metade da sua altura. Então, uma pessoa de 1,60 m tem que ter 80 de circunferência abdominal. Se ela tiver mais que 80, ela tem excesso de adiposidade, tá? Nisso, os baixinhos não levaram uma boa lembrança para casa nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, a estratégia terapêutica, tanto para a obesidade clínica quanto para a pré-clínica, é o tratamento e a prevenção de doenças que a obesidade pode levar. Ou seja, aqui na obesidade clínica, a gente tem risco à saúde. E aqui na obesidade pré-clínica. E aqui na obesidade clínica, a gente já tem a doença. Então, qualquer paciente que tenha apneia do sono, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, hipertrigliceridemia, doenças como artrose, artrite, relacionadas à obesidade, doenças relacionadas à parte pulmonar, asma, DPOC, que estejam pioradas pela obesidade, você classifica esse paciente como obesidade clínica, independente do MC, baseado na circunferência abdominal. Por que o MC não deve ser utilizado? Ele subestima ou superestima a adiposidade, ele não tem diferença entre massa gorda e massa magra, ele não avalia distribuição de gordura e ele tem falta informações como os dados de funcionalidade dos tecidos e órgãos. E o pior tipo de paciente com obesidade é o paciente que tem muita gordura abdominal e pouca gordura subcutânea. E esse paciente com muita gordura abdominal e pouca gordura subcutânea, que é o paciente barrigudinho de perna e braço fininho, esse paciente é o de risco. E o IMC dele não é tão alto. Por quê? Porque ele não tem gordura subcutânea. Então, por conta disso, ele tem baixa massa muscular, muita gordura abdominal e não tem gordura periférica. Vai ter seu IMC de 28 a 29, às vezes 27, e muitas vezes ele mesmo se classifica como sobrepeso. E ele acha que não vai ter problema. Então, esse é o tipo de paciente que a gente tem que prestar mais atenção. Então, a evolução clínica da obesidade é o paciente magro que não tem inflamação, se expande gordura no subcutâneo, ele ainda tem baixa inflamação, mas já começa a ter limitação funcional dos sintomas. A obesidade é a expansão da massa gorda como um todo, e a autoinflamação é a expansão da massa gorda, com redução da atividade física, inflexibilidade metabólica e a doença do tecido adiposo, acompanhado de hipertensão, diabetes, AVC e infarto, deficiências, aumento de mortalidade, insuficiência cardíaca, etc, etc, etc. Então, a obesidade está ligada a mais de 229 doenças e muitas vezes a gente está tratando a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, o diabetes tipo 2, a hipertrigliceridemia, o HDL baixo, a apneia do sono, cada um recebendo seu tratamento. E a doença que levou a tudo isso está sendo negligenciada. A gente não está falando de obesidade. Então, sempre lembrar da distribuição de tecido adiposo, que é muito importante. E vejam vocês, quanto maior é o IMC, maior o risco de mortalidade, mas quanto maior a circunferência abdominal, a curva de mortalidade é muito mais rápida, tá? Então, diferenciar pacientes metabolicamente saudáveis para metabolicamente doentes é muito importante, tá? E a gente sabe que pacientes com peso normal, 18% podem ser metabolicamente doentes, com sobrepeso, 38% podem ser metabolicamente doentes, e com obesidade, 52% são metabolicamente doentes, mas tem 48% que são saudáveis. Esses pacientes é o paciente da obesidade pré-clínica. Então, a obesidade é uma doença heterogênea, não é todo o tratamento que é para todo mundo, tá? Então, a gente sempre precisa avaliar o fenótipo e o estilo de vida do paciente, tá? E é importante a gente perguntar para o paciente sobre o tipo de hábito alimentar. Então, existem pelo menos 4 tipos de hábitos alimentares, que é o cérebro faminto, que é quando a pessoa sempre está com fome. Você pergunta para ela, oi, tudo bem? Ela responde, estou com fome, entendeu? Então, é um risco, a pessoa sempre tem a sensação de fome. O intestino faminto, que é quando o paciente vai comendo
e ele consegue continuar comendo enquanto todo mundo já parou, mas a fome não é o grande problema. A queima lenta, que é o paciente que nem come tanto, mas ganha muito peso, e a fome emocional, que eu como mais quando eu estou com algum distúrbio emocional relacionado a isso. Por que é importante a gente entender isso? Porque para o cérebro faminto, fentermina ou topiramato, que nós não temos no Brasil, pode ser uma opção. Para o intestino faminto, o GLP-1. Para a fome emocional, naltrexona e bupropiona. E para queima lenta, a fentermina novamente, que nós não temos no país, tá? Nós publicamos na Santa Casa a escala de fenótipo e comportamento alimentar, tá? Que já está disponível aqui no Archives of Endocrinology and Metabolism, que é a revista da SBEM, tá? E vocês podem acessar esse artigo totalmente gratuito para entender um pouco mais sobre isso. O que nós temos para tratar a obesidade no país, tá? Então nós temos ainda a sibutramina, temos o orlistat, a lira e a semaglutida, a bupropiona com naltrexone e agora a tirzepatida. Tá? A sibutramina, ela tem um estudo bastante interessante, que é o estudo STORM, que mostra que há uma perda de peso e quando você troca a sibutramina por placebo, alguns pacientes reganham peso, ou seja, a maioria deles. Então, a primeira ideia que a gente tem desse estudo não é para suspender o medicamento. Se está usando o medicamento e está indo bem, mantenha o medicamento. O problema da sibutramina é que ela aumenta o risco cardiovascular. Então, a gente não deve usar sibutramina em pessoas com mais de 55 anos, de alto risco cardiovascular ou aquelas que já tiveram AVC ou infarto, tá? A gente não deve usar. Mas ainda é uma opção para quem trabalha no SUS. Então, nós na Santa Casa usamos sibutramina, que é o que o paciente da nossa instituição pode pagar. Porque no SUS não há nenhum medicamento para tratar a obesidade. Esse é o grande problema. É uma omissão extremamente importante do SUS em relação a isso. O orlistat a gente praticamente não usa por conta dos efeitos colaterais, tá? Mas ele é efetivo para a prevenção de diabetes tipo 2. E o que a gente está usando mais agora é o GLP-1. O GLP-1 diminui o esvaziamento gástrico, aumenta a secreção ácida, aumenta a saciedade e diminui a ingestão de energia. E vejam vocês, aqui é um cérebro do modelo animal, onde vocês veem a liraglutida agindo no núcleo paraventricular, no núcleo do tato solitário, na eminência média e no núcleo arqueado, mostrando que tanto para a fome emocional quanto para a fome homeostática, acaba sendo uma opção muito segura para esses pacientes. A dose da liraglutida é de 3 miligramas ao dia, onde se atinge uma perda de peso por volta de 9 a 10%. A outra análise de LP1 que a gente tem no mercado é a semaglutida, que vocês conhecem muito bem, uma extrema muito famosa, só que a dose da semaglutida é de 2,4 miligramas. A semaglutida para diabetes é 1 miligrama e para obesidade é 2,4 miligramas. E o nome comercial também muda, tá? E com a semaglutida de 2,4, a gente atinge uma perda de peso por volta de 16%, ou seja, uma perda de peso mais robusta do que a liraglutida. Então é interessante que a gente, se puder, sempre use a semaglutida ao invés da lira. Se não puder, a gente vai usar a liraglutida, que ano que vem, agora em agosto, já vai ter o primeiro biosimilar, né, da liraglutida, onde talvez o preço fique um pouco mais barato. Tá? A combinação naltrexona bupropiona é bastante interessante para os pacientes de fome emocional, tá? Porque a bupropiona bloqueia os neurônios, ativa os neurônios PONC, que são os neurônios da saciedade, e a naltrexona bloqueia os neurônios, a alça de feedback da beta-endorfina. Então, esse neurônio manda você parar de comer, esse neurônio manda você continuar comendo. Então, esse neurônio é bloqueado e esse neurônio também é bloqueado, tá? Os estudos com a naltrexona bupropiona têm uma perda de peso de 8 até 11%, tá? É um medicamento que pode ser uma alternativa àquelas pessoas que têm intolerância ao análogo de GLP-1, pelo efeito colateral como náusea, diarreia, etc. E, finalmente, o que a gente tem de mais moderno, que são os NUSH. NUSHs são hormônios que são estimulados toda vez que a gente come. Então, se vocês comerem, vocês vão secretar GLP-1, que tira a fome.
vocês vão secretar o GIP, que também tira a fome e age no tecido adiposo. E esses dois vão aumentar a secreção de insulina, de amilina e de amilina e, deixa eu só voltar aqui um pouco, de amilina e de glucagon. O futuro do tratamento da obesidade vai ser a combinação de GLP-1 e GIP, GLP-1 e amilina, GLP-1 e glucagon, esse é o futuro. E o primeiro medicamento que une esses dois é a tirzepatida, tá? A tirzepatida, então, é um análogo de GLP-1 e GIP, tá? Que vocês conhecem muito bem, e a perda de peso da tirzepatida, na dose de 15 miligramas, chega a 22,5%. Então, é uma perda extremamente robusta, diferenciando muito das medicações que nós já tínhamos, tá? A gente vai ter pelo menos de 5 até 10 novos produtos ao longo dos próximos 5, 6 anos, tá? E vai ser a alternativa para a mudança de estilo de vida, que perde 5%, para o tratamento atual, que perde até 15%, para a cirurgia bariátrica, que perde mais de 30%, e nesse gap aqui, as oportunidades para os novos tratamentos vão ser muito bem-vindas. Então, sempre lembrar da recuperação do peso perdido. Se ganha peso, rapidamente o organismo faz você ganhar peso novamente, porque aumenta os hormônios da fome e diminui o gasto energético. Então, importante alertar isso para o paciente. E isso acontece porque tem o aumento da fome, tem o aumento da grelina, que é o hormônio que dá fome, tem a diminuição da fome, a redução da saciedade e a redução da taxa de metabólica basal, fazendo então com que haja reganho de peso. Então, como conclusão, a obesidade é uma doença negligenciada, onde o tratamento ainda é muito criticado pela sociedade médico-leiga. Quem toma remédio é sem vergonha e o médico que prescreve remédio também é sem vergonha. A gente tem que parar com isso. O melhor conhecimento da fisiopatologia da obesidade permite o avanço do tratamento. A semaglutida 2,4 é excelente para tratamento da obesidade. Naltrexona e bupropiona é opção para o tratamento da comer emocional. Tirzepatida é muito potente e daqui 1 ou 2 anos eu espero que vocês vejam a obesidade de uma outra forma, como uma doença e que o tratamento seja contínuo. Queria agradecer ao meu grupo do laboratório de obesidade lá da Santa Casa, Andressa, Guilherme, Luísa, Mônica, Ronaldo, Thiago, e deixar vocês aqui com a Santa Casa de São Paulo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, João. Bom, então, parabéns pela sua apresentação. Eu só queria relembrar a todos que, ao final, nós teremos esses microfones do lado para que vocês possam fazer perguntas, tá? Então, perguntas diretas, né, sem nenhum tipo de constrangimento, que às vezes está diante do especialista e tem essa impressão que não pode perguntar. Algumas coisas muito rápidas, né? Saiu claro para todo mundo que a obesidade é uma doença e que é uma doença que hoje não tem um tratamento estipulado no SUS. E mais grave do que isso, às vezes a gente vê no dia a dia as pessoas trazendo medicamentos que não tiveram nenhum estudo ainda ou que estão em fase de estudo fora e as pessoas já estão querendo utilizar aqui sem que haja uma autorização expressa da Anvisa. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Então vamos dar sequência e eu gostaria agora de convidar o Dr. Sérgio Atala Didi, que ele vai falar sobre a abordagem clínica do diabetes mellitus tipo 2 para o não especialista, conceitos atuais. Dr. Sérgio é professor titular livre docente e chefe da disciplina de endocrinologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Então, seja bem-vindo, Dr. Sérgio. Então, gostaria de agradecer à Comissão Científica e à SBEM pelo convite em participar realmente desse congresso, que acho de muita importância, realmente pela a plateia e pela patologia que é a mais frequente. Tá? Essa é a declaração de conflitos de interesse. E, na verdade, então, o objetivo é fazer uma abordagem e uma atualização do diabetes tipo 2 e a aplicação na nossa rotina clínica. Isso porque, realmente, a maioria dos indivíduos com diabetes tipo 2 são tratados por não especialistas. Então, nós vamos falar sobre o conceito atual do diabetes,
o diabetes no mundo e no Brasil, a heterogeneidade do diabetes tipo 2, a abordagem clínica inicial que nós temos que fazer com o paciente com diabetes do tipo 2, os fatores importantes para a escolha terapêutica e as considerações finais. O diabetes, realmente, a marca registrada do diabetes é a hiperglicemia, mas a hiperglicemia ela não diz da onde ela se originou, porque realmente as causas são heterogêneas e ela depende realmente de vários fatores, tanto ambientais como genéticos. De modo que, quando a gente recebe um paciente com diabetes, existem 3 eixos que a gente diz que é o eixo da autoimunidade, da secreção de insulina e da sensibilidade. Nesses 3 eixos, nós podemos classificar todos os tipos de diabetes. O diabetes tipo 2, ele fica entre a secreção de insulina e a sensibilidade ou a resistência insulínica. O diabetes é uma patologia realmente que está crescendo, realmente no mundo. A gente sabe que, de acordo com o último atlas do IDF, que é a International Diabetes Federation, de 2024 para 2050 vai ter um aumento de 45%. E, especificamente, na América Latina, também esse aumento vai ser de 45%. E no Brasil, nós temos aproximadamente, em 2024, nós tínhamos aproximadamente 16 milhões de indivíduos com diabetes. E para 2050, nós vamos ter aproximadamente 24 milhões de indivíduos com diabetes. De modo que realmente todo clínico vai estar frente em algum momento ao diabetes. E o tipo mais frequente de diabetes é o diabetes tipo 2, que corresponde a 90% dos casos. Quando nós recebemos o paciente com diabetes, eu adoto esses 8 pontos para ter uma ideia sobre a sua etiologia. Nós vemos a sua história familiar, nós vemos a sua característica física, o IMC, se ele é um obeso, se ele não é obeso, a distribuição da gordura. Avaliamos a função da célula beta, que é através do peptídeo C, que vocês sabem que é secretado equimolarmente a insulina, e que mede a secreção de insulina que o indivíduo tem. Quando ele é menor que 0,6, normalmente é um indivíduo com deficiência insulínica, de jejum, ou 0,9 ao acaso. Vimos somente se ele tem resistência ou não insulínica. Se a gente pode pedir pelo exame de insulina, uma insulina, por exemplo, pós-prandial acima de 250, caracteriza uma resistência insulínica, ou um peptídeo C superior a 3,5 nanograma por ml. Vimos se tem alguma característica que nos sugere autoimunidade, nós pedimos os anticorpos, e se tem alguma alteração não relacionada exatamente às alterações pancreáticas ou do diabetes, mas como, por exemplo, atrofia óptica ou outras alterações que nos pode sugerir algum outro tipo de diabetes que nós chamamos de diabetes monogênico. E quando nós temos essa suspeita, nós partimos para a análise genética. Especificamente para o diabetes tipo 2, você tem que caracterizar inicialmente a função da célula beta e se ele tem presença ou não de autoimunidade. Eu gostaria de chamar a atenção que o SUS dispõe do peptídeo C para dosagem e dos anticorpos, que nós notamos que nos pacientes que nos são encaminhados são muito pouco utilizados. O clínico nem sabe que o SUS realmente cobre o peptídeo C e cobre os anticorpos que podem ser solicitados e que nós utilizamos para a classificação. Outro ponto importante, quando nós recebemos o paciente com diabetes tipo 2, é ver se ele já tem alguma complicação crônica associada. Vocês veem que o diabetes tipo 2, em torno de 50% dos casos, ele pode já vir com uma doença coronariana. Em 20% do caso, já com uma retinopatia, em torno de 18 a 20% com algum grau de neuropatia, pode ser periférica ou autonômica. Então, é importante que o clínico, a hora que receba o paciente com diabetes tipo 2, ele faça a caracterização biotípica e também se ele tem alguma outra complicação associada ou não. Isso porque o diabetes tipo 2 é uma doença heterogênea. O clássico é o indivíduo obeso ou que tem um ambiente obesogênico, que vai evoluindo, vai levando a uma hiperinsulinemia até uma exaustão da célula beta, até o aparecimento do diabetes tipo 2, num meio que nós sabemos que que tem uma grande influência atualmente da flora intestinal, da microbiota. E então, microbiota mais
as considerações genéticas e ambientais, pode levar realmente ao diabetes tipo 2. E quando nós fazemos o diagnóstico, eles têm cerca de 80% da função da célula beta dele diminuída. Mas mesmo a perda de função da célula beta em torno de 20% a 40%. De modo que um bom tratamento pode recuperar essa hipofunção e ele ficar realmente um bom período, com um bom controle, usando tratamentos mais simplificados. O diabetes tipo 2 clássico é aquele realmente que não faz, é raro a cetoacidose, tem o sobrepeso ou obesidade, não tem os anticorpos, tem uma boa reserva ao diagnóstico de insulina, essa reserva pode cair mais lentamente e que, na maioria das vezes, como vocês viram, até em 50% dos casos, pode vir já com uma complicação. Esse é o tipo 2 clássico. Um tipo que nós temos que chamar a atenção e que está aumentando é o que nós chamamos de diabetes tipo 2 do jovem, ou de início precoce. É aquele que aparece na puberdade ou entre 40 e 45 anos. Esse tipo de diabetes é considerado atualmente o pior tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2 do jovem, no qual essas alterações são mais aceleradas e que levam também às complicações. Esse caso que nós descrevemos já há 20 anos atrás, era de uma paciente que teve o diabetes aos 19 anos, mas já aos 36 anos teve que ser revascularizada. Esse outro tipo de diabetes, esse outro exemplo, é um paciente que teve diabetes aos 32 anos, mas aos 65 anos, numa idade ainda produtiva, tem todas as complicações. Tem retina, nefropatia e até teve a neoplasia canal de colo, que é uma neoplasia frequente no diabetes tipo 2. De modo que esse é um tipo de diabetes que o clínico precisa prestar atenção. Não é porque ele está numa faixa etária mais precoce, ele não pode apresentar o diabetes tipo 2. Ele pode apresentar. Esse trabalho é um trabalho recente, mostrando que o nível de peptídeo C superior a 4, que mostra uma grande resistência insulínica, e uma proteína C reativa superior a 3, que indica um grande processo inflamatório, indica realmente uma doença grave. Outro tipo que o clínico tem que ficar atento à hora de receber o paciente é o LADA, que é a presença de autoanticorpos no diabetes tipo 2, que aqui no Brasil dá em torno de 13% no nosso trabalho, e que o clássico é aquele paciente que apresenta uma fase não insulino dependente e que depois vai para uma fase necessitando de insulina. Algumas vezes vem com síndrome metabólica, que é muito característica do tipo 2. Aqui vocês veem que na nossa casuística, 45% deles têm síndrome metabólica. Esse é um exemplo clássico. É uma paciente que quem vai dizer que essa paciente tem LADA? Uma paciente de 70 anos, que chegou a pesar 103 quilos, mas tem um GAD de 201 e um peptídeo C negativo. Mas é realmente um LADA com síndrome metabólica. Outro tipo que nós gostamos de chamar a atenção é o diabetes, o LADA do idoso. E o que chama a atenção no idoso é quando ela tem algum parente que tem alguma doença autoimune, ou às vezes até um neto com diabetes tipo 1. Esse paciente, realmente, ela pode ser caracterizada, mas esse índice nos indica que o diabetes dela pode não ser do tipo 2 clássico e ser um diabetes autoimune. Nós temos aproximadamente 10 casos e que realmente o que chama a atenção é o antecedente familiar de doença autoimune e a evolução para a necessidade de insulina. Às vezes, nesse próprio paciente do idoso, nós detectamos uma complicação crônica. Esse paciente, por exemplo, nos veio como tipo 2, um senhor de 74 anos, mas o que chamou a atenção é um emagrecimento rápido, de 32 quilos. E, na verdade, ele tinha um anticorpo fortemente positivo. Outro tipo, agora, uma coisa que eu chamo a atenção não é porque realmente ele é idoso, que ele também não pode ter o tipo 1. Essa paciente, por exemplo, 73 anos, veio realmente para mim como tipo 2, mas o que chamou a atenção é um quadro francamente hiperglicêmico e o anticorpo dela era 2.000 numa paciente de 73 anos com diabetes, realmente com diagnóstico recente. Outra coisa que eu dizer é a disposição de obesidade. Essa paciente, por exemplo, como tipo 2, mas o biotipo dela era uma lipodistrofia, que também nos direciona para
tratamentos mais específicos. E por isso que quando o clínico recebe, ele entra no consultório, ou quando ele tira a roupa para examinar, tem que se observar bem o perfil de obesidade dele, que pode ser não do tipo 2 clássico, mas sim de algum diabetes lipotrófico. Outra coisa que eu chamo a atenção é o diabetes ser o primeiro sinal de câncer de pâncreas, que hoje em dia é chamado diabetes tipo 3C, um dos tipos de diabetes 3C. Esse paciente, por exemplo, 55 anos, o que eu percebi é que com o mesmo bem controlado, ele continuava perdendo peso. Na investigação, realmente mostrou um câncer de pâncreas. Então, desconfiar quando o indivíduo tem um grande emagrecimento com um bom controle glicêmico. Então, o que chama a atenção e o que o João Eduardo já comentou é que hoje em dia o clínico fica meio atordoado, porque nós temos 50 tipos de diabetes, temos 11 classes de antidiabéticos orais, temos 5 classes de antidiabéticos e 17 subtipos de insulina. O que eu aconselho é que o indivíduo, principalmente no SUS, se ele manipula bem a metformina, a sulfonilureia, a insulina, e agora a dapaglifosina, ele ganha grande experiência com isso, ele realmente, só em casos especiais, ele vai precisar de novas drogas. Outra coisa que eu chamo a atenção é caracterizar o diabetes tipo 2 quando ele chega, se é uma hiperglicemia isolada, se já é um paciente com doença cardiovascular ou se é um grande obeso, porque aí o direcionamento do tratamento é diferente. Se é hiperglicemia isolada, o direcionamento é o que chamamos de glicocêntrico. Se é com doença cardiovascular, já é cardiocêntrico. Então, além do controle da glicemia, o controle dos fatores de risco cardiovascular. É esses pacientes que agora, no SUS, nós temos a dapaglifosina, realmente que deve ser bem utilizada nesses pacientes cardiocêntricos. E obesocêntrico, quando o problema dele é a obesidade. Não esquecer de tratar a obesidade. Às vezes o indivíduo fica só restrito ao tratamento da glicemia e esquece a obesidade, que tem que ser tratada paralelamente à glicemia. Outra dúvida que o clínico normalmente tem é quando que ele inicia a insulina. Aqui tem algumas características para o clínico que ele deve, quando o diabetes é de longa duração, mantém grandes níveis de glicemia, tem peptídeo C baixo e sinais de catabolismo, é sinais realmente que ele tem que passar para a insulinoterapia. O controle. Agora nós temos o CGMS, que, se for possível, realmente deve ser utilizado em aqueles pacientes que têm grande instabilidade da glicemia ou estão usando insulina. Mas o mais importante é individualizar o tratamento. E para individualizar, nós levamos em consideração esses fatores. A idade, o IMC, se vem ou não com complicação, a duração do diabetes, a esperança de vida e também o custo. É muito comum hoje no consultório a gente receber pacientes recebendo 4 ou 5 classes de medicamentos, porque existe a força dos laboratórios que realmente impulsionam muito o clínico a usar medicamentos. Todo paciente diabético tipo 2 que chega precisa selecionar para ver realmente se ele está precisando de todas aquelas classes de medicamentos e ver qual é o menor número de classes que ele precisa para controlar a glicemia. Porque senão realmente ele vai, não, é porque ele está usando isso, essa droga saiu, eu preciso usar. Não, não é assim. Então precisa saber se nele está predominando a deficiência de insulina ou a resistência insulínica, se ele vem com doença cardiovascular, se o problema principal dele é obesidade ou não. De modo que isso é o que eu gostaria de passar para vocês, realmente, principalmente do diabetes tipo 2, saber que o diabetes tipo 2, além do clássico, existem outros tipos, realmente, que vêm nesse bolo que nós chamamos de diabetes tipo 2. Lógico que o clássico é o indivíduo com sobrepeso ou obesidade, acima de 40 anos e que tem a fase não insulina dependente. Mas nós não podemos esquecer do diabetes tipo 2, do jovem, do tipo 1, do adulto, no idoso, do diabetes do LADA, do diabetes lipotrófico, como primeira manifestação de uma neoplasia. E o que eu chamo mais atenção é adequar esse tratamento à fase em que o indivíduo está do diabetes. Esse tratamento ele varia com a evolução. Então, realmente, o mais importante que eu queria passar para vocês, primeiro,
é que prestar atenção nos outros subtipos de diabetes dentro do que nós chamamos inicialmente de diabetes tipo 2. Obrigado. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Eu sou Marise Lazarete Castro, sou diretora científica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, aqui acompanhada pelo presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Agradeço, então, a MB, e aqui representada pelo nosso colega também, Raimundo Sotero, pela oportunidade de a gente estar aqui montando essa mesa, convidando colegas altamente qualificados para falar sobre temas de grande prevalência, que com certeza qualquer que seja a área de atuação dos nossos colegas que estão aqui presentes, vão se deparar com paciente com obesidade, com paciente com diabetes, e agora nós vamos então discutir os nódulos de tireoide. E eu queria então para isso chamar a Rosália do Prado Padovani, também endocrinologista, que foi fellow do Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York, é professora, instrutora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e coordenadora do Programa de Excelência de Doenças da Tireoide da Beneficência Portuguesa, também aqui de São Paulo, e atualmente ela é diretora da SBEM Regional São Paulo, que vai nos falar sobre nódulos de tireoide, quando e como investigar. Obrigada, Marise. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Agradeço, então, a SBEM, Newton, Marise, pela lembrança do meu nome. E, então, a gente vai falar um pouquinho sobre nódulos de tireoide, quando e como investigar. Bom, os objetivos, então, da minha aula, que eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo, é quando a gente deve indicar a punção de um nódulo de tireoide, mas também ter um pouquinho de segurança, pelo menos, e entender quando a gente não deve indicar esse nódulo e que a gente pode, então, fazer o acompanhamento. Então, o que a gente tem vendo ultimamente? A gente tem visto que os nódulos de tireoide, eles vêm aumentando significativamente em relação à incidência. A gente tem vivido uma pandemia de nódulos de tireoide. Cerca de 2/3 da população, se tudo continuar como está, terá pelo menos um nódulo de tireoide diagnosticado ao longo da vida. E alguns estudos epidemiológicos mostram que 5 a 7% da população adulta tem, então, pelo menos um nódulo de tireoide detectado no exame físico. A boa notícia é que mais de 90% desses nódulos de tireoide, eles são lesões benignas, sendo que somente 5%, então, são nódulos malignos, então, são realmente câncer de tireoide. O ultrassom, ele é o exame de primeira linha para avaliação desses nódulos e é o primeiro exame, então, que deve ser solicitado durante uma investigação. Ele é fundamental para o rastreamento inicial e para a decisão, então, de qual nódulo deve ser puncionado. E para essa avaliação ultrassonográfica, a gente utiliza, então, os sistemas de estratificação de risco ultrassonográfico. Eles ajudam a gente, então, a entender o grau de malignidade, o risco de malignidade dessa lesão antes de puncionar, de maneira que a gente consiga, então, diminuir o número de punções desnecessárias. Dentro desses sistemas de estratificação de risco, a gente tem dois mais importantes. O ACR-TRADS, que é esse sistema que, quando a gente pede uma avaliação, um ultrassom de tireoide, ele vem no laudo do radiologista. Não, TRADS 1, TRADS 2, 3, 4, 5, é o que a gente vê atualmente, é a classificação mais utilizada pelos radiologistas nos mais variados laboratórios e serviços onde é feito, então, ultrassom de tireoide. Mas o que eu vou falar para vocês é o que está por vir. É uma nova classificação, que é a classificação da ATA de 2025. A gente já tem até o momento a classificação de 2015, mas atualmente a gente acaba não usando e a gente usa mais o ACR-TRADS. E agora, com a publicação da ATA 2025, sinceramente, eu não sei o que os radiologistas e os serviços de radiologia vão acabar aderindo, mas eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho do que está por vir. Bom, então, antes da gente continuar, eu vou só, então, mostrar para vocês esse caso clínico de um paciente do sexo masculino, de 27 anos, com um nódulo, então, encaminhado para avaliação. Paciente sem comorbidades, com queixa de incômodo à deglutição, e no ultrassom ele tinha, então, essa imagem, que é, na verdade, uma lesão mista, um nódulo cístico com um componente sólido, que vocês podem olhar aqui, medindo, então, 1,4 centímetros, localizado no lobo tireoidiano direito.
Então, hoje, se a gente fosse usar a classificação da ata, que a ata propõe, a gente consideraria essa lesão como sendo uma lesão aqui cística com conteúdo sólido, e a recomendação para funcionar essa lesão, que pela classificação da ata é considerada de baixa suspeita, seria um tamanho acima de 1,5 centímetros. A lesão tem 1,4 centímetros, então, a princípio, pela classificação da ata, a gente não funcionaria, a gente iria só acompanhar. Então, a classificação da ata, ela foi publicada em 2009, ela já passou por uma revisão em 2015 e agora ela está para ser publicada novamente com novas considerações agora em 2025. Ela continuará sendo baseada no atlas ultrassonográfico, vou mostrar para vocês, e não no sistema de pontuação igual a CRT-RADS. E o objetivo dela é expandir esse atlas ultrassonográfico de modo que ela consiga classificar todos os tipos de nódulos. Nessa classificação anterior, cerca de 8% dos nódulos eles não tinham local nessa classificação. Então, esse é o principal motivo deles terem feito, então, uma nova classificação. Então, antes o atlas ultrassonográfico era esse, o de 2015, e esse atlas, então, vai dar origem a uma figura mais ou menos semelhante a essa, que é o que vem publicado, então, no próximo guideline. O que eu vou contar para vocês, a boa notícia é que eles vão propor um algoritmo que a gente vai conseguir utilizar pelos aplicativos, e isso vai facilitar muito a vida de quem for utilizar essa classificação, tá? Então, não fiquem desesperados quando eu começar a explicar aqui como ela funciona. Além de tudo isso, o que eles vão propor é uma nova avaliação do risco de malignidade. Então, se vocês olharem a classificação de 2015, quando ela vem aqui no risco intermediário, tem um gap. Ele passa de 10% a 20% de risco de malignidade para um risco de 70% a 90% no alto risco. Então, do risco intermediário para o alto risco, tem um degrau muito grande que eles acabaram ajustando aqui na nova classificação. Então, isso também foi ajustado de acordo com os trabalhos mais recentes da literatura. Como é que vai funcionar, então, essa classificação, que vai ter, então, um algoritmo? Primeira coisa que a gente vai ter que ver é a composição do nódulo. Então, se esse nódulo ele é sólido, e aí no caso ele vai ter mais de 90% do conteúdo sólido, se ele é cístico, ele tem mais que 10% de conteúdo cístico, ou ele é um nódulo que a gente não consegue definir, porque ele tem, por exemplo, uma classificação que impede a visualização. Se ele for sólido, a gente vai ter que ver se ele é em relação à ecogenicidade, marcadamente hipoecóico, ou seja, se ele é bem escurinho, e daí, no caso, a gente vai comparar com a ecogenicidade do músculo, tá? Então, ele é bem mais escurinho, a gente vai chamar, então, de marcadamente hipoecóico. Se ele é hipoecóico, ou seja, ele é mais escuro do que o parênquima tiroidiano, mas ele é menos escuro do que o músculo, ou se ele é iso ou hiperecóico, ou seja, ele tem a cor do parênquima, ou ele é mais claro do que o parênquima. Então, visto isso, a gente vai definir 4 características que são consideradas de mais suspeita para os nódulos sólidos. Então, a gente vai ter que ver se esse nódulo ele tem uma margem ou halo irregular, se ele tem esses focos ecogênicos pontiformes, que são o que a gente chama atualmente de microcalcificações, se ele tem macrocalcificações, ou se ele é um nódulo que ele é mais alto do que largo, tá? Então, considerando essas 4 características, que são as características de maior suspeita, que eles vão chamar de SSF, que é Solid Suspicious Features, a gente vai fazer, então, as possíveis combinações. Então, se esse nódulo for um nódulo marcadamente hipoecóico, a gente vai olhar o número de características suspeitas e a gente vai conseguir definir se ele é altamente suspeito para malignidade ou de suspeita intermediária, e assim por diante para o nódulo hipoecóico, iso ou hiperecóico, e aí a gente vai definir, então, o grau de suspeita para malignidade. Se o nódulo for cístico, a gente vai ter que definir se ele é um nódulo parcialmente cístico, se ele é um nódulo espongiforme, que é aquele nódulo que tem um monte de cistozinho dentro dele, ou se ele é um nódulo inteiramente cístico. O nódulo inteiramente cístico, aquele nódulo, né, que é uma bolinha preta, que a gente joga o Doppler, ele não tem vascularização, esse nódulo é benigno, a gente pode ficar 100% tranquilo. Se o nódulo for parcialmente cístico, tem 2 características mais importantes que a gente vai ter que avaliar. Se ele tem a interface sólido-cística irregular, que eu já vou mostrar para vocês, ou se ele tem presença de microcalcificação. Então, especificamente esses nódulos que têm um componente sólido
com contorno totalmente irregular e que tem microcalcificação, esses nódulos vão ser considerados altamente suspeitos. E todos os demais de baixa suspeita. Em relação aos nódulos espongiformes e microcísticos, então, nesse caso, espongiforme é quando ele tem o espaço microcístico ocupando 50% ou mais do volume nodular, e microcístico é quando ele tem menos que 50% do volume do nódulo de componente microcístico. Então, nesse caso, eles vão ser considerados sempre de risco muito baixo. Aí tem uma única exceção, que é quando eles tiverem a margem irregular ou calcificação, macrocalcificação. Nesse caso, eles vão passar, então, a ser de baixa suspeita, com risco de malignidade um pouquinho maior. E para os nódulos que a gente não consegue, então, avaliar em relação à consistência. Então, a gente tem aí as 3 possibilidades. O nódulo altamente suspeito é quando ele tem essa calcificação em volta dele, mas é uma calcificação que ela não é contínua. Você vê que ela tem interrupções e ela tem extravasamento do conteúdo fora dela. Então, esse nódulo é considerado altamente suspeito. O nódulo suspeito é aquele que tem a calcificação periférica irregular, veja que ela tem uns contornos lobulados, né? E o nódulo de baixa suspeita é esse nódulo com a calcificação em casca de ovo. Então, esse nódulo que parece um ovinho, que tem a casca, né, em volta, a calcificação contínua, esse nódulo a gente pode ficar tranquilo em relação a ele. Então, finalmente, vem esse é o algoritmo final, que eles vão, então, disponibilizar para a gente usar através do aplicativo. A gente vai olhar, então, as características e a gente vai conseguir pontuar e definir, então, qual é o nódulo mais ou menos suspeito. Então, tá fácil, né? Vamos complicar um pouquinho mais, então. Pela primeira vez, além, né, de toda essa avaliação que a gente fez, a gente vai ter um cutoff para a punção que ele vai ser variável. Então, a gente vai ter um range, né, um valor que a gente vai utilizar para cada classificação. Então, altamente suspeito de 1 a 1,5, intermediário de 1 a 2, baixa suspeita de 1,5 a 2,5. E quando a gente vai optar por usar o valor menor ou maior? Então, a gente vai, pela primeira vez, utilizar as características do paciente. Então, a gente vai usar o limite menor para pacientes mais jovens, para pacientes que têm antecedentes genéticos, que têm evidência de risco de malignidade no ultrassom, ou seja, o ultrassom é mais suspeito, aqueles pacientes que têm sintomas devido ao nódulo, que não têm comorbidades, então, por exemplo, tem um baixo risco cirúrgico e pode ser avaliado por uma punção, eventualmente indicação de cirurgia, aqueles nódulos que têm captação no PET-CT e aqueles nódulos que estão localizados ou no istmo, que é nessa região anterior, ou posterior à tireoide. E a gente vai considerar limite maior se o paciente for mais velho, não tiver síndrome genética, tiver fraca, características fracas ao ultrassom, características pouco suspeitas, se ele tiver sintoma devido ao nódulo, não tiver sintomas ausentes, ausência de comorbidades presentes, ausência de captação no PET-CT ou tiver em outra localização que não seja o istmo ou região posterior. Então, voltando lá no nosso caso, né, que eu apresentei no começo, o paciente do sexo masculino de 27 anos com aquele nódulo, então, que eu mostrei de 1,4 centímetros, que a princípio ele não deveria ter sido puncionado pela classificação anterior. Então, vamos olhar na nova classificação como seria essa avaliação. É um nódulo parcialmente cístico, que ele tem contornos irregulares e ele tem também presença de microcalcificações, tá? Então, considerando essas características, ele passa a ser um nódulo altamente suspeito. Então, a gente vai lá no algoritmo, é um nódulo altamente suspeito. E aí, vamos puncionar ou não vamos puncionar? Então, aí a gente vai na indicação de punção altamente suspeito, a indicação é de 1 a 1,5 centímetros. Vamos para a avaliação do paciente. Esse paciente é considerado um paciente jovem, ele tem forte evidência de malignidade pelo ultrassom, então é um nódulo altamente suspeito pelo ultrassom, ele tem sintomas, não tem comorbidades, então a gente vai usar o limite menor. Então, pela essa nova classificação, esse nódulo, ele deveria ser puncionado acima de 1 centímetro. Como ele tem 1,4, então ele tem indicação de punção. Ele foi puncionado e o diagnóstico veio, então, Bethesda 6, nódulo maligno, tá? Então, só para concluir,
A ultrassonografia, ela é essencial na avaliação dos nódulos de tireoide, devendo ser, então, o primeiro exame a ser solicitado nessa investigação. Os sistemas de classificação de risco ultrassonográfico, o ACERT-RADS e o ATA, nos ajudam a classificar esses nódulos, a entender o risco de malignidade e também padronizar as nossas condutas. A indicação de punção, ela não depende apenas do tamanho do nódulo, mas depende, sim, principalmente das características ultrassonográficas, e pela essa nova classificação, pela primeira vez, a gente vai considerar condições relacionadas ao paciente e lembrar que nem todo nódulo deve ser investigado. A avaliação incorreta de um nódulo, ela pode iniciar uma cadeia de condutas precipitadas e essa sequência pode culminar com injúrias ao paciente, como no efeito dominó. Então, vou mostrar rapidinho um caso de um paciente do consultório. Ele fez um ultrassom, na verdade tinha um nódulo, né, um ACERT-RADS 4 de 0,8 centímetros. Foi indicada a punção. Então, na verdade, se a gente fosse classificar pelo ACERT-RADS, que é uma classificação que a gente vê atualmente, a indicação de punção seria acima de 1,5 centímetros. Então, o médico assustou, pediu punção. Uma punção, a princípio, desnecessária. O resultado da punção veio uma atipia de significado indeterminado, ou seja, um resultado indeterminado. O paciente ficou desesperado, porque ele tem um resultado indeterminado. Será que eu tenho câncer? Será que eu não tenho câncer? O cirurgião, mais assustado ainda, optou então por fazer uma tireoidectomia total nesse paciente, porque o paciente estava muito assustado e ele assustou também. O paciente evoluiu com hipotireoidismo e hipoparatireoidismo e no final o nódulo era benigno. Tá? Então, só para a gente entender o quanto é importante essa avaliação inicial, porque ela pode desencadear uma sequência aí que pode ser muito problemática e trazer sérias consequências, repercussões para os nossos pacientes. Então, muito obrigada. Esse aqui é nosso grupo da Santa Casa, de tireoide, esse aqui da Beneficência Portuguesa, e mais uma vez, obrigada a vocês pela atenção. Bom, nós temos 10 minutinhos para as perguntas. Obrigada, Rosália, obrigada, Sérgio, obrigada, João. Foram excelentes. Eles tiveram um desafio de falar em 15 minutos assuntos tão complexos, mas deram um bom overview. Quem quiser perguntas, por favor, pode se dirigir aos microfones. Aqui já tem uma pergunta do colega. Boa tarde, excelentes exposições. Duas questões. Primeiro, começando pela questão dos nódulos, inclusive por exemplos familiares, né? Uma indicação que foi revista e não havia necessidade de cirurgia, apesar de ter sido apontado. E a minha irmã, que foi indicado, que tinha TIRADS e tal, retirou e era benigno. Então, tem muito essa história na evolução, pelo menos na minha evolução, que o diagnóstico final somente com a patologia, ao contrário da maioria de outras biópsias. O ATA, então, 2025, outro, estaria dando conta dessa questão que realmente o diagnóstico final não vai ser somente com a patologia em relação ao tumor de tireoide. E a segunda questão é referente à obesidade. Já há mais de 10 anos, houve um trabalho com bastante evidência que crianças que aos 5 anos estivessem obesas, haveria uma chance de 70% a 80% que na idade adulta se mantivessem obesas. Nós não teríamos que estar intervindo muito mais nas escolas, nos hábitos, né, na altura que as crianças vão no supermercado e veem ali os... né, no sentido de que a obesidade vai se manifestar e está se manifestando. Por outro lado, não é muito tímida e questionável que somente 5% vão melhorar com mudanças de hábito. Não seria isso um trabalho muito mais voltado na sociedade norte-americana, que é bem mais obesa e com hábitos até piores do que os nossos, né? Porque senão eu vou cair muito numa coisa que eu vou depender sempre do medicamento, que é claro, são necessários, mas muitas vezes a gente sabe que tem uma influência muito forte também dos interesses farmacêuticos e não tanto da maioria da população, sem contar os gastos públicos ou privados. Na minha prática, na minha vida, eu tenho observado que as pessoas que melhoram a qualidade de vida têm uma melhora muito melhor em termos de hiperglicemia, diabetes e obesidade. Obrigado. Ser mais rápido nas perguntas, porque senão não vamos dar tempo de todo mundo perguntar. Então, Rosália, depois o João. Em relação à nova estratificação da ATA, né, essa é mesmo a proposta, melhorar o risco de malignidade a fim de que se evitem funções desnecessárias.
Mas o que a gente sabe é que algumas vezes a gente tem indicação de punção e mesmo assim o resultado vem Bethesda 3, do Bethesda 4, que seriam resultados indefinidos, né? E aí, nesse caso, hoje em dia, a recomendação é que você volte a avaliar o ultrassom. Então, se esse ultrassom for um nódulo muito suspeito, aí sim você indicaria cirurgia. Se ele for pouco suspeito, você poderia acompanhar isso no Bethesda 3, tá? Que é a atipia de significado indeterminado. Provavelmente foi o caso da sua irmã. E no caso daquele nódulo que realmente você fica em cima do muro, um teste molecular, que hoje a gente já também tem disponível, não no SUS, né? Mas para um paciente particular, a gente teria então a possibilidade de fazer. E para o Bethesda 4, aí realmente a gente vai ter que usar mais o teste molecular ou partir para uma lobectomia para conseguir definir o diagnóstico. Aí realmente não tem muito jeito, mas aí já é mais análise citológica mesmo. Então, no Bethesda 3, vale a pena voltar no ultrassom e o ultrassom pode ajudar muito essa definição. Bom, em relação às crianças, você tem toda a razão, né? Até 2035, 50% das crianças brasileiras vão ter obesidade, daqui a 10 anos, tá? E, na verdade, esse número que você falou é quando a criança acaba a puberdade, ela tem obesidade, os pais têm obesidade também, 80% de chance de ter obesidade no futuro. Em relação à mudança de estilo de vida, ela é efetiva para perder até 5% do peso corporal, na média, tá? E somente 5% das pessoas conseguem manter a mudança de estilo de vida em longo prazo. Existe um reganho muito importante porque nós somos uma máquina feita para ganhar peso, não para perder. Quando a gente começa a perder peso, o organismo começa a boicotar-nos. Então, a nossa ideia é que a gente faça, junto com a mudança de estilo de vida, que é fundamental, o tratamento da obesidade. É mudança de estilo de vida e atividade física, não há o que dizer em relação a isso, mas associado inicialmente ao medicamento, onde ela perca peso e depois ela se mantenha com a mudança de estilo de vida por mais longo prazo. Ela precisa ter uma resposta mais rápida para poder manter o tratamento depois. Alguma outra pergunta ou comentário aqui da mesa, inclusive? Sotero quer fazer uma pergunta. Atualmente, a cirurgia bariátrica é conduzida pelos convênios baseada no índice de massa corpórea. Então, acima de 40 sem comorbidade, eles aceitam. De 35 a 40 com comorbidade, também aceita. E agora? Como é que a gente fica? Quer dizer, temos que... não é só a ciência, mas a prática. Quer dizer, vamos mandar para os convênios essa nova classificação e uma nova orientação? Como fica? Na minha visão, o CFM está trabalhando em cima disso, falando que acima de 30 com comorbidades já deveria ter indicação de cirurgia bariátrica, tá? E essa história do IMC provavelmente vai cair porque vão ser pacientes com obesidade clínica. Mas isso abre um precedente importante, que são os pacientes com IMC de 28, 27, que se forem submetidos à cirurgia bariátrica vão perder muito peso e vão entrar em sarcopenia, vão entrar num processo mais de osteoporose, sarcopenia mais deteriorado. Então, possivelmente, a gente precisa entender que o dinheiro é o mesmo, tanto para a cirurgia bariátrica quanto para o medicamento. Só que um é do convênio e o outro é do paciente. Possivelmente, o convênio precisa ouvir melhor a sociedade e, de repente, patrocinar, como é feito nos Estados Unidos, o uso desses medicamentos por um tempo, para que poupe o paciente de fazer cirurgia bariátrica, porque perda de peso de 25% até 30% são possíveis com os novos tratamentos. Obrigada, João. Eu queria só levantar um aspecto aqui que me chamou a atenção nas 3 falas, que é sobre o exame físico. Como a gente ainda deve se manter fazendo o exame físico, medindo a circunferência abdominal, pesando, calculando o IMC, vendo o perfil corporal do paciente, que pode nos sugerir algum tipo de diabetes diferente, né? No caso, como o Dr. Sérgio disse. Mas eu queria perguntar para a doutora Rosália, no caso do ultrassom, se ela recomenda que se examine a tireoide, todo mundo deve palpar a tireoide, e quando a gente deve pedir ultrassom, para que paciente a gente deve pedir, porque a gente vê que existe também um excesso, né, de exames de ultrassom e um excesso de diagnóstico de nódulos a partir disso.
Obrigada, Marise, pela pergunta. É muito importante, sim, essa avaliação, o exame físico, né? Até do próprio paciente em relação a ele mesmo. Assim como a gente orienta em relação à mama, a gente deve orientar os pacientes a palpar, a se autoavaliar em relação à tireoide, né? É um autoexame muito simples, o paciente vai ficar na frente do espelho, vai pegar um copo de água e ele vai engolir a água e vai olhar nessa região cervical se tem algum nódulo que está subindo, descendo, ele pode também se autoavaliar. Mas a gente na consulta deve fazer a avaliação e sempre que a gente tiver uma glândula com aumento de volume, com uma suspeita de um parênquima heterogêneo ou que a gente palpar o nódulo, a gente deve então solicitar um ultrassom para avaliar. Mas nem sempre esse ultrassom deve ser pedido se o paciente não tiver nenhum sintoma ou se a gente não palpar nada diferente na tireoide, a não ser que esse paciente seja um paciente de alto risco, como, por exemplo, um paciente que tem um histórico familiar, né, de doença autoimune ou tenha doença autoimune ou tem um histórico familiar, por exemplo, de câncer de tireoide. E aí, nesses casos especificamente, a gente deve solicitar um ultrassom. Bom, um último comentário. Vocês viram, então, que 2/3 da população brasileira já tem sobrepeso ou obesidade. 16 milhões de pessoas já têm diabetes, né? 90% dos pacientes que têm diabetes têm obesidade associada. Então, eu queria só para provocar uma coisa bem prática. Uma pessoa que esteja numa UPA, num centro de saúde, enfim, num hospital, chega um paciente obeso e faz um exame de rotina, né, de uma investigação, vem uma glicemia de 130. Trata os dois simultaneamente, as duas situações, trata primeiro diabetes, trata primeiro obesidade. Então... Na realidade, aí a abordagem tem que ser dupla, eu acho, porque realmente a obesidade, inclusive é chamada de obesidade clínica, porque ela já vem com diabetes. Agora, o problema é que no SUS a gente fica meio amarrado, porque das medicações que nós temos para o tratamento do diabetes tipo 2, nós só temos uma que é neutra, que é a metformina. As outras duas aumentam o peso, tanto a sulfonilureia como a insulina. Entendeu? Então, na verdade, aí realmente o tratamento da obesidade com o tratamento do diabetes com uma droga neutra. E para os pacientes que têm doença cardiovascular associada acima de 40 anos, né? Ou acima de 65 anos, a dapagliflozina é uma opção. Então, ela pode ser usada porque, pelo menos, ela ajuda numa perda inicial de peso, entre 3 e 4 quilos. E depois o organismo logo se adapta e volta a deixar esse paciente sem perder peso novamente. É uma doença terrível, a obesidade. Então, o tratamento é combinado, mas como o Dr. Sérgio falou, sempre tentando usar medicamentos neutros ou aqueles que ajudam a perder peso. E no SUS, metformina e DAPA seria a opção. Deus queira, né, Nilton, que até no final da sua gestão a gente consiga o GLP-1 no SUS. Pessoal, então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Agradecer aos palestrantes, aos meus colegas moderadores e declarar, então, encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos, viu? Boa noite.